Paz do Senhor, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do primeiro capítulo do livro de Hebreus. Meu nome é Ivna, sou pregadora do Evangelho, professora de teologia. Estou aqui oferecendo para vocês esse curso fantástico, totalmente online, gratuito. E nós vamos ver todo, com a permissão de Deus, todo o livro de Hebreus em um panorama, ou seja, é como se nós estivéssemos vendo tudo de cima, certo? E, gente, eu quero recomendar para vocês, para que toda aula você esteja em um ambiente silencioso ou fazendo alguma coisa, né? Então, talvez você tá aí cuidando da casa, você tá dirigindo seu carro, numa estrada, né, tranquila, e você pode colocar aí para você ir ouvindo, mas o ideal é que você esteja, né, em casa, em um ambiente com papel, caneta e Bíblia, tá? Por que Bíblia? Porque eu quero que você acompanhe, nossa ideia inicial seria de slides, mas eu quero que você acompanhe na própria palavra, tá? Essa intimidade com o livro sagrado é muito importante para você que deseja se aprofundar mais, tá? A versão que nós vamos usar em todo o curso é a versão Almeida Revista e Corrigida. Já estou aqui com a minha Bíblia, tá? Almeida Revista e Corrigida. Nós vamos abrir no livro de Hebreus e você vai precisar do auxílio também do papel e caneta. Qual que é a ideia do papel e caneta? Tem um caderninho separado, né, para você anotar, para você não ficar rabiscando sua Bíblia toda, porque são muitas informações. Então, o que você vai fazer? Você vai ouvir tudo que for falado e depois que você ouvir tudo, você vai anotar com as suas palavras aquilo que você entendeu. Tem dúvida? Volte e ouça o vídeo com atenção. Todo aprendizado, ele é feito, ele é formado através de repetição. E quando você escreve, não digita, você está fazendo um duplo exercício, um exercício de visualização e um exercício de repetição, certo? E a visualização e a repetição são muito boas para você gravar aquilo que você precisa, tá? Nosso cenário aqui, eu espero que esteja bom o áudio para vocês e também o vídeo. Vai deixando o seu feedback, como são as primeiras aulas, você vai deixando o seu feedback, tá, gente? Mas eu estou aqui para ajudar vocês a compreenderem panoramicamente o livro de Hebreus. Se você ainda não viu a aula introdutória, veja a aula introdutória, tá? Porque eu não vou ficar repetindo termos, porque senão gasta muito tempo. Então, muitos termos que nós já vamos usar aqui no pontapé inicial foram explanados, foram explicados na aula introdutória. Então, não comece esse vídeo sem ir na aula introdutória e ouvir tudo, certo? Mas nada disso adianta sem a ajuda do Espírito Santo. Então, eu te convido a fechar os seus olhos, aonde você estiver. Se você não puder fechar os olhos, você ore comigo para que o Senhor abra a sua mente, como Jesus, né, ensina também aos seus discípulos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor tome este ambiente em tuas mãos, o ambiente em que cada pessoa agora se encontra. Eu te agradeço pelos meios de comunicação. Eu te agradeço pelo poder que o Senhor deu ao ser humano de construir aparelhos que, mesmo em questões de distância, nós podemos nos unir num só propósito. Visita cada quarto, cada fone de ouvido, cada lar, cada mente. Senhor, aquieta toda inquietude. Abraça todo aquele que está angustiado. Abra, Espírito Santo, o coração daquele que nos ouve para aprender mais a tua palavra. Te glorificamos. Te glorificamos pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Te agradecemos pela oportunidade de estar com nossa Bíblia em mãos, com liberdade de falar que só o Senhor é Deus. Nós te pedimos, fica conosco ao longo desse curso, ao longo dessa aula, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Então, o nosso objetivo na aula de hoje é ver o primeiro capítulo, lembrando que Hebreus tem 13 capítulos, certo? Então, vamos lá. Epístola aos Hebreus. Na minha Bíblia está Epístola aos Hebreus, Almeida, Revista e Corrigida, versículo 1 do capítulo 1, certo? Havendo Deus, antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Filho com letra maiúscula. Vamos lá então? Havendo Deus. Veja que ele começa em um passado dizendo havendo Deus antigamente falado. Havendo Deus antigamente falado. Ele está se referindo aqui a qual antigamente? E a quais falas de Deus para quem? Então ele está se referindo, o autor, porque nós dizemos o autor de maneira genérica, porque nós sabemos que Hebreus não tem um autor definido, esse autor é misterioso, ele é desconhecido, mas isso não invalida de fato nada que está escrito aqui. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é apta, né, para corrigir, para ensinar. Então nós partimos do pressuposto e nós cremos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós também cremos em toda a Bíblia até o Apocalipse. Então, gente, olha só, o que ele diz aqui? Havendo Deus antigamente, então ele se refere a todo o Antigo Testamento. Primeira informação, aqui o autor dos Hebreus fala que todo o Antigo Testamento foi Deus quem falou. Que na voz dos profetas, Deus estava lá. Na voz de Moisés, Deus estava lá. Na sarça, era Deus que estava falando. Na arca, era Deus que estava promovendo tudo aquilo. Então, ele reconhece e se dobra diante da magnitude, da soberania, da sabedoria do Senhor que fala. Então, havendo Deus antigamente falado. Mas essa frase, o entendimento dessa frase, ela não está completa se não continuarmos, porque se nós pararmos aqui, dá a impressão que Deus não fala mais, e não é bem assim. Nós vimos no vídeo de introdução, mais uma vez eu repito, vai lá assistir o vídeo de introdução, porque você precisa dele. Não precisa, você precisa dele. Tá? Então, nós vamos ver que Deus, antigamente, ele fala de muitas vezes e de muitas maneiras. Duas informações, muitas vezes e de muitas maneiras. Então, o termo que nós usamos na aula introdutória, revelação de Deus, gradual e progressiva. Por que a revelação de Deus é gradual e progressiva? Vídeo de introdução, tá? E o que é revelação de Deus gradual e progressiva? Vídeo de introdução, né? Então Deus vai falando gradual e progressivamente de muitas maneiras diferentes. Ele não usa só uma via. O Senhor usa a sarça para falar com Moisés, ele usa voz audível, ele usa sonhos, como é no caso de José, ele usa o ministério de anjos para entregar os recados, né? Nós vemos aí nos pais de Sansão, os pais de Zacarias, os pais de Jesus também, ele usa o ministério de anjos para falar, para trazer, né, para livrar, né, os anjos foram lá, visitaram Ló, tiraram Ló de Sodoma e aquela confusão toda. Deus agora também fala através de objetos. Nós vamos ver isso aqui detalhadamente. Nessa aula nós vamos usar slides, tá? Nós vamos usar toda uma matéria ilustrativa para vocês, que o Senhor, ele fala através dos objetos do tabernáculo. Ele fala através da vestimenta do sumo sacerdote. Ele fala através da serpente de bronze que foi levantada no deserto. O Senhor fala de diversas maneiras e tudo aquilo que ele fala aponta para Cristo. Nós também vimos na aula introdutória o que é tipo e antítipo, informação essencial para que você consiga acompanhar a aula de hoje e todas as outras também, tá, gente? Então, vamos lá. Então, ele nos fala de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Quando ele usa esse termo aos pais, ele podia ter falado assim para o povo da antiguidade, por exemplo, mas não é esse termo que ele usa. Ele usa o termo aos pais. O que significa isso? Significa que o autor aos Hebreus, ele está dizendo que toda a revelação de Deus foi dada, na maioria delas, 99%, foi dada a um povo específico. Que povo? O povo que gerou o povo presente hoje, que é conhecido como hebreus, né, ou judeus, que são os ancestrais desse povo aqui que viveu na época de Jesus. Por que nós afirmamos que é na época de Jesus? Porque ele continua dizendo assim, e a nós falou-nos nestes últimos dias, e a nós falou-nos nesses últimos dias. Ou seja, aos nossos pais, ele falou antigamente. Antigamente quando? Desde quando ele levanta Abraão. Desde quando ele anda com Enoque. Desde antes de Moisés, né? Porque Moisés, ele registra até fatos que antecedem a criação de Adão, por exemplo. E ele diz, olha, o Senhor, ele nos fala de diversas maneiras. Inclusive, a criação é uma forma de Deus
falar conosco sobre a sua existência, sobre a sua inteligência, sobre o seu design, né? Sobre a criatividade e a organização de Deus, né? Porque a Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Anuncia, ela grita para nós: há um Criador, há alguém que coloca tudo em perfeita harmonia, há alguém que não deixa que o céu desabe sobre as nossas cabeças, há alguém que colore o céu de azul, colore as flores de rosa, de vermelho, há alguém que faz com que tudo funcione, tudo seja perfeitamente encaixado. Há alguém que não deixa que o mar transborde, venha engolir as cidades, né? E quando isso acontece, esse é um outro patamar da teologia, que nós não vamos entrar nela aqui agora, mas ele disse, olha só, quando o Senhor fala de diversas maneiras, a nós, neste tempo presente, aí nós vamos dar uma pausa, abrir uma janela de entendimento e entender que todo o Antigo Testamento, ele foi dado paulatinamente, ou seja, o Senhor levantava um homem, esse homem morria, escrevia um pouco, esse homem escrevia um pouco, depois morria, o Senhor levantava um outro homem, vinha uma outra fase da história de Israel. Então, ou seja, o Antigo Testamento, ele demorou centenas de anos para ser escrito. E o Novo? O Novo não. O Novo Testamento foi escrito em grande velocidade, né? Então, quando o último apóstolo ele é morto, pela tradição, o apóstolo João, foi escrito pouco antes da sua morte, foi registrado o Apocalipse, né? Mas o Novo Testamento ele foi escrito numa janela de tempo de mais ou menos 100 anos. Mais ou menos 100 anos. E aí nós vemos que quem está escrevendo a epístola aos Hebreus está dizendo o seguinte: olha, o Senhor, nesses dias agora que nós estamos vivendo, nos falou pelo Filho. Provavelmente essas pessoas que são destinatários primários, outro termo que nós usamos lá no vídeo de introdução, eles estão, provavelmente alguns deles são contemporâneos de Jesus. Quem sabe alguns que leram isso aqui, tocaram em Jesus, sentaram no chão, viram seus ensinamentos, né? E agora eles estão sendo trazidos para a realidade por este escrito de Hebreus. Olha só, nestes últimos dias, ou seja, fato recente, fato consumado, mas é fato recente, nos falou pelo seu Filho, Filho com letra maiúscula, está falando de Jesus. Quem é Jesus? Tem uma vírgula aqui que quer dizer que o texto ele continua, que o versículo 1 ele é linkado exatamente no versículo 2, que diz: a quem constituiu o herdeiro de tudo? A quem constituiu o herdeiro de tudo? A Colossenses é a epístola mais cristocêntrica que existe. Todas as vezes, e quem fizer o curso teológico vai entender, né, que quando nós estudarmos cristologia, que é a coluna vertebral da teologia, né, que sustenta todas as outras doutrinas, nós vamos entender que em Colossenses diz que porque ele criou tudo, ele sustenta tudo e ele tem o poder de finalizar com tudo, tá? Esse é Jesus. Ele criou tudo, sustenta tudo, tem o poder de finalizar com tudo. E ele foi constituído herdeiro de tudo. Por que é herdeiro? Herdeiro é aquele que recebe por direito de filiação, por direito legal de ter aquilo que é do seu pai, de tomar posse e governar aquilo que é do seu próprio pai. Então, gente, olha só, a quem constituiu? Quem constituiu? Olha só como é que começa o versículo, havendo Deus. Então, Deus constitui o Filho. Havendo Deus, antigamente falado de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós os falou nestes últimos dias pelo Filho. Ações de Deus. Primeira ação de Deus. Deus fala por profetas e de muitas maneiras. Segunda ação de Deus. Deus fala pelo Filho. Terceira ação de Deus expressa no texto. Deus constitui o Filho herdeiro de tudo, certo? Olha só, vamos lá. O qual, agora está falando de Deus Pai ou de Deus Filho? Agora está falando do Filho, hermenêutica, regra de interpretação bíblica. O contexto que eu vou usar é aquele diretamente, imediatamente anterior ou imediatamente posterior. Então, no versículo 3 está dizendo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a
e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Este é o versículo-chave do livro de Hebreus, e esse versículo foi totalmente explanado no vídeo anterior. Mas vamos dar uma rápida repassada nele? Olha só, Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que é glória? Isaías viu a glória, Moisés queria ver a glória, no Antigo Testamento todo mundo queria ver a glória. A glória de Deus se manifestava por coluna de fogo, a glória de Deus se manifestava por coluna de nuvem, a glória de Deus se manifestava pela boca dos profetas, a glória de Deus se manifestava com relâmpagos trovejando, em visões, como a de Jeremias, como a de Ezequiel. A glória de Deus, ela se revelava aos poucos, mas agora a glória de Deus aparece na frente dos seres humanos. A glória de Deus aparece numa manjedoura. O máximo poder de Deus é expresso quando Deus, sendo Espírito, quando Deus, sendo Eterno, quando Deus, sendo Pai da eternidade, resolve descer, resolve se encarnar, resolve receber um corpo no ventre de uma jovem, resolve nascer por vias naturais e resolve aprender a falar do zero, pisar nesse chão, comer da nossa comida. Então a glória de Deus agora é expressa às margens do Rio Jordão, quando ele é batizado por seu primo João Batista e aparece o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e a voz de Deus dizendo para aquela multidão à beira do Jordão que se arrependia dos seus pecados, dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é a máxima expressão de Deus. Olhar nos olhos de Jesus, tocar o seu corpo, ver a sua face, ouvir a sua voz, é ter acesso à maior revelação que Deus já deu à humanidade sobre a sua própria pessoa. Então você precisa entender que quando nós lemos esse livro e vemos a revelação desse livro aqui, e vemos a pessoa de Jesus por onde ele andou, as palavras do que ele falou, nada pode substituir essa presença. Não tem chave de carro, não tem chave de apartamento, não tem campanha dos 7 elos que substitui a presença do Eterno. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o ápice do amor de Deus, que foi gerado na eternidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o ápice do amor de Jesus. Ele é o resplendor da sua glória. É como se a glória brilhasse tão forte, tão forte, tão forte que ofuscasse a nossa visão. Só que mesmo com a nossa visão sendo ofuscada pela glória, nós vimos todos os contornos de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é expressa a imagem da sua pessoa e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Versículo 4, gente. Feito. Tanto mais excelente do que os anjos. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí tem gente que vai pegar esse versículo e vai dizer que Jesus foi só um profeta porque está escrito aqui a palavra feito. Aí a pessoa diz assim, poxa, Jesus é uma criatura, como diversas religiões, né, não reconhecem Jesus como Deus. Eles dizem que Jesus é uma criatura de Deus. Não, Jesus é Deus. 100% homem e 100% Deus. É um mistério da Trindade. Jesus é Deus Filho. Agora, quando diz feito, está se referindo à sua encarnação, gerado pelo Espírito Santo, da mesma substância do Pai e do Espírito, né? Então eu convido vocês, por exemplo, a ler o Credo de Atanásio. O que é isso? É uma reza? Não é uma reza. Credo é aquilo que nós cremos, né? Então depois de um concílio, o concílio é uma reunião da igreja, né? Nos primeiros séculos da igreja, foi escrito o Credo de Atanásio, de falar da natureza de Jesus, né? Para tirar as dúvidas aqui da natureza de Jesus. Vamos lá? Olha só. Mas, alguém pode dizer assim, poxa, mas Jesus sendo Deus, Jesus foi criar, Jesus virou gente, né? Carne, osso, tecidos moles, ele teve osso, musculatura, ele teve sangue. Que coisa, nós somos tão limitados, nós somos tão finitos. Como que ele fez isso? E isso não diminui a pessoa de Cristo. Porque essa era uma questão
levantada. Aí, vamos abrir um parênteses. Uma coisa que você precisa entender, gente, olha só, o que vocês precisam entender é que toda carta, toda epístola, ela é escrita a partir de uma necessidade. A Bíblia, ela é uma voz profética. Por quê? Porque ela responde às dúvidas e às necessidades da humanidade, certo? Então, toda dúvida pertinente, todo problema iminente. Então, a Bíblia você lê é atual. A Bíblia vai respondendo. Então, a luta mais ferrenha que a igreja primitiva teve é sobre a pessoa de Jesus. A luta mais ferrenha que nós temos é sobre a pessoa de Jesus, porque sem Jesus não há perdão dos pecados. Sem o perdão dos pecados não há salvação. Sem salvação, ninguém pode ver a Deus. Então, a artimanha ideológica do inimigo das nossas almas, a artimanha ideológica sempre foi destruir, querer destruir, né? Porque ele não consegue destruir a verdade plena da essência da pessoa de Cristo. Então, a defesa do Espírito Santo, né? A apologética do Espírito Santo vem diretamente ao escritor aos Hebreus, inflama o coração desse escritor, e esse escritor diz: porque a qual dos anjos disse jamais? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Ou seja, vocês continuam achando que qualquer coisa que anjo possa fazer hoje é algo extraordinário e está acima de Jesus? E outra coisa, vocês acham que porque o Verbo ganhou um corpo, né, se encarnou, ele é inferior aos anjos? Ah, professora, eu não penso isso. Tem muita gente que pensa, viu? E você vai encontrar pelo caminho muita gente que pensa e quer defender essa ideia de todas as formas, né? Então, o capítulo 1, ele vem falando sobre a supremacia de Cristo, como ele é o Filho de Deus. Primeira questão doutrinária. Ele é o Filho de Deus. Segunda coisa, ele é superior aos anjos, porque ele é Deus. Seu corpo foi esfolado, machucado, levado em uma tumba, mas ele é Deus. Ele nasceu numa manjedoura, mas ele é Deus. Trabalhou numa carpintaria, mas ele é Deus. Certo? E a qual dos anjos? Qual anjo foi chamado de filho? Agora eu vou além com vocês. A qual anjo foi dada o direito de arrependimento? Né? Lúcifer. E uma terça parte dos anjos não foi dada a ele direito de arrependimento. A qual anjo recebeu filiação? Agora, ele, a partir do momento que se encarnou, o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito não é só filho único. Unigênito é ser o único filho daquela espécie. Nós somos filhos de Deus também, por adoção. Certo? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Porém, nós entendemos que Jesus é o único que é filho, sendo homem e Deus. Portanto, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Versículo 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito e diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, é uma chave de entendimento. Por quê? Porque quando você vê, né, por exemplo, alguém no Antigo Testamento adorando um anjo, pode ter certeza que não é um anjo com A minúsculo, não é arcanjo, não é Miguel, tá? É o próprio Cristo, é o próprio Deus que está aparecendo ali em uma figura semi-humana, né? Ele permite ser adorado, mas em nenhum momento na Bíblia anjos recebem adoração, permitem ser adorados, e em nenhum momento o Senhor ordena
que os homens adorem os anjos, nem façam um altar para eles, nada do tipo. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que os anjos são o quê? Nós já vamos chegar lá. Ó, e quanto aos anjos, então quem são os anjos? O que dos seus anjos faz ventos e dos seus ministros labaredas de fogo. Aí alguém pode perguntar assim, professora, que tá falando de duas coisas, tá falando de anjo, tá falando de ministro. Não, isso é o jeito da Bíblia ser escrito, né? Para você entender como você vai ler a Bíblia, você precisa entender como a Bíblia quer que você a leia, certo? E a Bíblia, ela tem o seu método próprio de ser entendida, ok? Então, olha só, deixa eu simplificar minha linguagem aqui para vocês. Bíblia se interpreta pela Bíblia. Então, você precisa entender como a Bíblia coloca as palavras para você interpretar. Então, às vezes, ministros é equivalente, às vezes não. Aqui nesse texto, ministros tem a mesma equivalência da palavra anjos. Então, anjos são ministros de Deus. Então, aqui ele faz uma comparação, o do que seus anjos faz ventos, ou seja, há um mistério no vento, né? Então, o vento, Deus sopra e direciona para onde ele quer. Então, ele faz dos anjos, né? Eles não têm barreiras físicas que os contêm, e o Senhor designa os anjos para estar onde ele mesmo quer que os anjos estejam, né? Agora, para quê? E dos seus ministros labaredas de fogo, tá? Ou seja, anjos são espíritos, né? Aqui, vento, vem da palavra ruá, que quer dizer espírito. Então, eles são ministros do Senhor. O que os ministros do Senhor fazem? Né? Aí nós precisamos usar outros textos bíblicos para interpretar esse. É assim que se lê Bíblia, né? Não entendi muito bem essa passagem. Você vai voltar em algum texto que tenha passagem sobre e vai complementar as informações. Então, nós sabemos que, por exemplo, aos seus anjos dá ordem ao seu respeito. Então, aos servos do Senhor, eles são guardados por anjos. Os anjos, eles trabalham a favor dos servos de Deus, certo? O homem é um pouco inferior aos anjos. Porque o homem tem um corpo mortal e corruptível, os anjos não, certo? O homem não tem poder como os anjos têm, né? Dentro da escala humana hoje, eu não tenho hierarquia, os anjos têm hierarquia, né? Mas o que? Enfim, nós vamos ver tudo isso em angiologia. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Quando Jesus estava na terra, andando por aqui, né, em carne e osso, Jesus, certa feita, foi a uma sinagoga e ele pediu a palavra. Ele procura o livro do profeta Isaías e ele lê aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado sobre ele mesmo. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. E ele diz, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que sejam chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Jesus, ele fecha, né, o rolo e ele diz para toda a sinagoga, hoje se cumpriu essa palavra diante dos olhos de vocês. E todos fitavam Jesus, olhavam fixamente para Jesus em silêncio e permaneciam em silêncio. Ele estava declarando que ele é o Filho de Deus. Ele estava declarando ali que ele foi ungido pelo Espírito de Deus para fazer aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse. E que o cetro, que o governo dele, né? Governo do quê? Onde ele governa? Ele governa no seu reino. Lembra que João Batista, ele começa o seu ministério dizendo, arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino dos céus. Então, com o nascimento de Jesus, o início do ministério de Jesus, é inaugurado na terra o reino dos céus. Todo reino tem a sua jurisdição. A jurisdição é o seu povo, né? E todo reino tem o seu rei. E todo reino também tem suas regras. Então, o rei
do reino dos céus é Jesus. E nas suas mãos está o cetro de justiça e equidade. Então, equidade é o quê? Deixa eu explicar para vocês. Equidade é, por exemplo, usar de dureza para aquele que tem muito poder, muito conhecimento, mais do que com aquele que não tem conhecimento de causa, com aquele que não sabe discernir a mão direita da esquerda, com aqueles que são vulneráveis. Ter misericórdia sob medida, isso é autoridade. É usar a força sob medida, certo? Lógico, obviamente, né, antes que vocês interpretem errado, que o Senhor não julga cada um segundo aquilo que ele tem, né? Mas o Senhor, ele faz o julgamento diante daquilo que você recebeu, principalmente sobre os conceitos de Deus. Então, por exemplo, quando Jesus ele chega e dá perdão à mulher adúltera, por exemplo, dizendo aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, ele sabia muito bem que a mulher estava em pecado, tanto que ele disse para ela, vai, não peques mais. Mas ele também sabia que todos aqueles hipócritas que estavam ali, eles não estavam em situação de serem vulneráveis, mas eles também tinham conhecimento de causa e eles também sabiam que eles pecavam em secreto, tá bom? Versículo 10. Então é continuação da fala do versículo 8 e versículo 9. Veja bem. E vocês têm que prestar atenção, gente, na vírgula, nos dois pontos, na exclamação, de tudo, porque isso é língua portuguesa. Ai, mãe, eu tô com dificuldade de ler a Bíblia. Talvez você não precisa de uma outra versão. Talvez o que você precisa aqui não é de uma outra versão. Talvez o que você precisa aqui é o seguinte, é um pouquinho de entendimento de língua portuguesa, tá? Porque você pega uma versão mais fácil, mas num discurso um pouquinho mais complexo, você também se perde. Então você também precisa de um pouquinho de português. Dica de professora, tá bom? Vamos lá. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás para sempre. Todos eles, como roupa, envelhecerão. Ou seja, vocês estão achando que Jesus foi um simples personagem que entrou aqui e viveu 33 anos e sumiu do mapa, que ele é uma lenda. Vocês estão achando que ele é um simples profeta. Vocês estão achando que Jesus até é equivalente a algum anjo. Não. Ele é o criador do céu e da terra. Ele é, o princípio era o verbo e o verbo era Deus. O verbo estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada daquilo que foi feito se fez. João, capítulo 1. Evangelho de João. Então ele está dizendo, olha só, todo o céu são obras das mãos dele, ele estava lá. Né? Quando o homem foi feito de barro, ele estava lá. E tudo que vocês estão vendo vão perecer. Ó Hebreus, vocês estão tão preocupados também com a perseguição. Lembra da aula introdutória? Vocês estão preocupados em negar o nome desse Jesus que morreu na cruz. Lembra que ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte? E um dia todos nós vamos declarar onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, porque tragada vai ser a morte pela vitória dele na cruz do Calvário, no tempo oportuno e no dia determinado por Deus. Ô, gente, vocês estão com medo da perseguição aqui hoje. E tem gente que fala assim, olha, vamos orar para a igreja passar por uma grande tribulação para ver se a igreja toma jeito. Gente, muita gente foi morta na Arena dos Leões, crucificado de cabeça para baixo, queimados vivos, tá? O tempo que esse livro aqui foi escrito, o livro de Hebreus, foi o tempo em que estava começando o ápice da perseguição da igreja. Aí tem gente que acha assim, naquele tempo tinha perseguição, naquele tempo tinha gente fiel. Mas quantas pessoas voltaram atrás? Quantas pessoas negaram a Jesus por poupar a sua própria vida no instinto de sobrevivência? Por poupar os seus filhinhos pequenos? Poupar as suas esposas, os seus maridos? Para poder viver, né? Ou por medo de ser queimado vivo? Será que eu e você, nós conseguiríamos não negar a Cristo? Né? Levando os nossos bebezinhos para serem devorados vivos na Arena dos Leões? E aí ele diz assim, vocês têm que pensar que vocês não estão seguindo qualquer pessoa. Vocês têm que pensar que vale a pena, porque tudo isso que vocês estão vendo vai perecer. Tudo isso, mas ele já permanece para sempre porque ele venceu a morte. E assim como ele permanece para sempre, tudo que vocês estão vendo, os perseguidores, os caluniadores, os difamadores, aqueles que dizem que ele não veio em carne, todos aqueles que têm o espírito de anticristo, eles vão perecer, mas nós que seguimos a ele, nós não, nós vamos permanecer.
Versículo 12, como um manto os enrolarás, e como vestidos se mudarão, mas tu és o mesmo. Os teus anos não acabarão. Tá falando da grandeza de Deus, da magnitude de Deus, né? Da eternidade de Deus, da soberania dele. Agora ele volta a falar novamente dos anjos. E a qual dos anjos disse jamais? Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Está parafraseando aí o salmista, né? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então vamos lá para a gente fechar o capítulo primeiro. Gente, o que acontecia? As pessoas ainda esperavam uma nova revelação de Deus através de anjos. E não só isso, tá? À medida que... Vocês acham que hoje existem falsos profetas na igreja? Vocês acham que hoje existem pessoas fora da igreja que dizem assim, olha, eu sou um profeta, eu vou abrir aqui a minha seita, né, a minha religião? Tem muitas. Podem ser até pequenos grupos em equivalência com o tamanho da igreja. Mas são muitas pessoas que acordam e dizem, né? Um anjo apareceu da madrugada ao pé da minha cama, me deu uma revelação nova, fresquinha, que ninguém conhece. Agora eu tenho que usar tal veste, eu tenho que fazer tal coisa, todos os meus seguidores vão vestir um roupão não sei que cor, nós vamos fazer tal movimento, tal ritual assim, usar tal erva, usar tal substância para promover aí rituais, porque um anjo falou isso para mim, né? Então, na época que a igreja primitiva crescia muito, eles tinham muita glória, muito poder, muita perseguição e muita gente herege, tá? Então, esse tanto de gente herege chegava no culto dizendo, ó, tem uma coisa para acrescentar aí na Bíblia, tá? Porque um anjo apareceu para mim lá em casa e o anjo falou para mim que tem uma coisa nova de Deus que ele nunca mostrou para ninguém. Tem uma característica de Deus que não tá escrito na Bíblia. Opa! Peraí! Tô sentindo cheiro de heresia no ar. E aí, muitos livros apócrifos, muitas produções foram geradas nesse período. E aí, eles teve que dar uma barrada nisso. Então, o Espírito Santo, ele vem para o autor aos Hebreus e diz assim, escreva e diga que tudo aquilo que vocês precisam saber a respeito da eternidade, a respeito da minha pessoa, já foi revelado pelo Filho. E eu quero mostrar e enfatizar o tanto que o Filho é Deus e a grandeza da sua existência. A qual dos anjos eu disse assenta na minha direita? Até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos seus pés. Essas palavras são ditas ao Filho. Porque nós vemos na revelação do Apocalipse que ele está assentado à destra de Deus. Ele está assentado à direita de Deus, né? Ele tem um lugar de honra, levantai portas as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Não são os anjos ministradores enviados para servir. Então os anjos, eles protegem, os anjos guardam, os anjos são espíritos ministradores como labaredas de fogo a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação? Aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Jesus Cristo. Tem o seu nome escrito no livro da vida e permanece em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. O nosso processo de santificação também é gradual e progressivo, né? E como que ele é feito? À medida que eu conheço ao Senhor, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o entendimento, ele vai entrando aqui, vai mudando aqui, isso vai externando do lado de fora, né? Então toda palavra misturada com a fé. Então, falando nisso, eu quero orar com você. Nós vamos falar muito de fé aqui, né? Porque Hebreus tem um capítulo específico sobre isso, que é a galeria dos heróis da fé, lá no capítulo 11. Mas antes de chegarmos lá, que já vai estar no final do livro, eu quero te convidar a fazer mais uma oração. E durante essa semana, eu quero te convidar a jejuar. O que é jejum, professora? Jejum é deixar de se alimentar de tudo que é da terra, para se alimentar de tudo que é do céu. Eu quero te convidar a jejuar para pedir ao Senhor que abra o seu entendimento e aumente a sua fé. Fé pode ser aumentada?
pode ser acrescentada? Ora, o próprio Jesus disse aos seus discípulos que eles precisavam de ter a sua fé aumentada ou acrescentada. Então, é a única coisa na Bíblia que nós vemos que a medida pode ser crescente, tá? Então, eu estou dizendo de dom, a fé como um dom, né? Não a fé natural, que nós vamos falar sobre todos esses tipos de fé lá na frente, tá? A fé como um dom. Então, Senhor, me dá fé. Senhor, me dá fé. Abre o meu entendimento para eu entender os seus textos sagrados. Abre o meu entendimento para eu entender a Bíblia. E, Senhor, eu te peço também, seja ousado na presença de Deus. Entre com ousadia diante do trono da graça e diz assim, Senhor, o Senhor pode fazer que pode ser que eu não gravo nem meu número de celular, nem a senha do banco eu gravo. Mas eu jejuo, eu me humilho na tua presença para a tua glória. A Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, porque pedis pelo seu próprio deleite. Mas quando você está pedindo ao Senhor, para a glória de Deus, Ele nos atende, né? Então é o meu desejo junto com o seu, que o Senhor aumente a nossa fé durante esse curso e abra o nosso entendimento. Vamos orar comigo? Senhor, nós te agradecemos porque um capítulo foi finalizado. Nós te agradecemos por cada pessoa que está aí assistindo agora. Senhor, que essa palavra venha como um óleo de alegria no coração dos seus servos e que eles vibrem diante da tua presença com cânticos, com júbilos, agradecendo ao Senhor pela tua infinita grandeza e misericórdia. Abençoa, Senhor, a minha vida. Senhor, toma os meus lábios para que não haja falhas graves aqui, Senhor, para que todos sejam abençoados de igual maneira. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor continue nos direcionando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e eu te vejo na aula do capítulo 2, que nós vamos falar sobre o sumo sacerdote idôneo compassivo. Aulão, hein? Aulão, tá só começando a esquentar, tá? Essa linha de entendimento, ela vai só subir. Gente, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Deixa o like aí, deixa um comentário para que o YouTube entregue esse vídeo, tá bom? Em nome de Jesus.